Estamos voltando, vamos aguardar o Alcione voltar e as pessoas. Bem-vinda de novo, Jussi. Estou aguardando a Alcione voltar para a gente finalizar essa conversa. Retomando, vamos aguardar. Onde está nosso convidado e os demais? Entrou, deixa eu já autorizar aqui. Oi, a gente fica mais um pouquinho aqui aguardando as pessoas voltarem, tá bom, Alcione? Ok. A imagem travou de novo, mas não tem problema. Né? Durante essa pandemia, estou vivendo esse momento de adentrar essa ideia, não de usar redes sociais, eu sou um perfil muito low profile, assim, não falo da minha vida nas redes sociais, mas nós construímos os perfis do projeto de pesquisa, visando a atividade de divulgação científica, e eu tô, de umas semanas para cá, eu tô nesse processo que eu acabei agora, durante a live, verbalizando e tentando solidificar, que é a ideia de que as redes sociais, quando a gente examina redes de pensamento negro a partir dessas duas redes sociais, a gente consegue ver a ideia de redes intelectuais negras funcionando. E entender o quanto essa ideia de redes intelectuais negras funcionando, ela não pode estar apartada do nosso trabalho acadêmico, se nós estamos na academia com essa pretensão de construir pensamento negro, construir conhecimento científico sobre pensamento negro a partir dessas redes sociais. Não pode estar apartado, não pode estar de fora. A gente precisa frequentar podcast, a gente precisa frequentar perfis de Twitter. Para quem lida com o Instagram, vale a pena mapear perfis de Instagram. Se o Instagram é muito tóxico e nos consome muita energia psicológica para tu ficar conectado nele, tu usar o Instagram, então, para atividades paradidáticas, para os alunos que gostam disso, mergulhar nesse meio e trazer elementos paradidáticos para a aula, sabe? Eu acho que nesse momento, não tem sido um momento, por exemplo, no início, eu acho que na primeira semana ou segunda, eu até passei um texto para os meninos lerem pelo Google Classroom aquele. Depois foram as lives, entendeu? Porque também já está todo mundo ficando muito esgotado, sabe? As pessoas também já estão psicologicamente afetadas, não é um momento fácil que nós estamos vivendo, né? Quando as lives eram novidade, todo mundo estava toda hora, mas agora já tem sido um outro momento dessa pandemia, né? Acho que travou, gente, caiu. Eu fiquei aqui falando. Vamos chamar ele de novo. Mas é assim mesmo. Pronto, tu falava do nosso desgaste psicológico, quando as lives eram novidade. E agora tem sido um momento difícil, né? Para todo mundo. Já não é mais novidade, já está nos cansando. Muita gente já está ficando cansada psicologicamente. Exatamente. E com razão, né? Não é a solução para os problemas. Mas o que eu tenho notado do ponto de vista do nosso fazer científico, duas coisas. À frente da comunicação científica, né? Perceber que a gente tem muito que aprender mesmo. E para mim,
podcast, além de fonte de aprendizagens e fonte de trocas, né? É um tipo de uma moeda de troca que tu pode estabelecer com podcasts estabelecidos. Tu traz conteúdo, tu aprimora linguagens, tu conversa com mais gente, com pessoas conversam contigo, sabe? E conhecimento se dá partilha de conhecimentos em espaços que até então se mostravam impermeáveis, de pessoas que jamais se conversariam, jamais se compreenderiam, né? E como as redes sociais nos esgotam muito, né? O Twitter nos esgota muito porque as pessoas se mostram extremamente agressivas por qualquer coisa, e isso nos debilita. E o Instagram por esse consumo que é visual, é verbal, é imagético, então essa fadiga. Então, daqui a pouco não é saudável para nós ficar tempo demais, intensidade demais no Instagram. Pode ser bacana utilizá-la como recurso paradidático para que os alunos que frequentam o Instagram para outras coisas possam utilizar essa rede para produzir e manejar material paradidático. Nesse momento mesmo eu só tenho usado para as lives. Eu faço live terça e sábado. E é o momento que eu estou no Instagram. E para divulgar as lives. E para tu ver que agora, nesses últimos tempos, e não é uma questão pessoal contigo, ou com o Diego, que eu conversei na terça, ou com o Demetrio, que eu vou conversar na próxima terça. Até as minhas divulgações, elas estão mais fracas, porque eu já estou sentindo uma energia... A minha energia parece que também já está sendo consumida, sabe? Sim. E alguém me disse outro dia, por que está dizendo isso? Eu disse, mas por quê? Sabe? É a realidade. É a realidade. A gente sente, não é só um esgotamento do formato, e tem mais gente apontando o esgotamento do formato. Não é só o esgotamento do formato, mas é o esgotamento também da nossa... E até novos usos de redes sociais podem nos fazer buscar novas linguagens, novas possibilidades. Eu, por exemplo, estou animado com a ideia do podcast, que recém comecei e tudo. Acabei conhecendo ontem um rapaz que é doutorando na UFMG em História e que vai entrar agora, quarta-feira a gente vai gravar o podcast, eu vou ver se até sexta-feira eu edito e subo ele no episódio 3, né? Temporada 1, episódio 3. Vou ver se até sexta eu subo esse episódio. E como é que eu conheci o rapaz? Ontem à noite, eu estava sozinho, estou sozinho, confinado aqui em casa, estava com um pedacinho de carneiro ali assando com molhinho de cerveja, e pensei, cara, enquanto a minha janta está no forno, e eu estou escutando aqui uma rádio aqui falar de futebol, eu vou interromper aqui e vou gravar o podcast. Nessa semana não tive tempo, eu vou gravar aqui uns 20 minutinhos. Entrei no Twitter e observei o rapaz trazendo um ponto teórico muito importante ligado à dissertação dele. E ele sofreu agressões totalmente desproporcionais de pessoas leigas, comuns. E isso tem passado muito nos eventos. Estão entregues do ódio. Ela tem um contexto macropolítico, ela é pensada, tem gente especialista em comunicação, cuidando com muito esmero para que nós nos tornemos essas pessoas com analfabetismo argumentativo, que não sejamos capazes de conversar, de debater, de contrapor, de construir argumentos coletivos, de avançar na questão de conhecimento. E que a gente só seja capaz de recuperar uns contra os outros, sabe? Tem gente inteligente fazendo isso, e aí o rapaz foi atacado por isso, no ponto que eu ia fazer o podcast. O que eu pensei? Ai, cara, quer saber? Não gravei, salvei no meu próprio inbox a mensagem dele, né? A postagem dele, o fio dele. Hoje de manhã, mais descansado, com mais calma, entrei lá, comecei a conversar com ele, me identifiquei, a gente começou a conversar, se gostou um do outro, marcamos horário, em vez de eu fazer sozinho, vou fazer com ele. Até ajuda a placar aquela solidão, né? Eu já sei que quarta de noite eu tenho companhia, sabe? Essa semana, eu acho que foi essa semana, não sei se tu viu, e eu também não estou sabendo certamente se é isso, mas parece que é um perfil África e Africanidades, que houve um evento, e nesse evento virtual, que foi no Google Meet, pessoas entraram para atacar. Começaram a botar vídeos pornográficos e não sei o quê. Então, tem acontecido muito esses ataques
sobretudo a esses grupos de literatura negra. E aí a gente já sabe um pouco por que que é, né? Não precisa colocar muito, né? Sim. O curso que a professora Miriam, na Federal de Pelotas, está conduzindo, que até esse curso está bem bom, está sendo conhecido nacionalmente, inclusive, ganhou um alcance maior que a gente imaginava, sabe? E a moderação, o fato de escolher YouTube e não outra mídia, e o fato de ter uma moderação rigorosíssima, assim, se dá por isso. É uma maneira de proteger as pessoas que estão responsáveis por cada conferência, por cada aula, por cada exposição. Porque se tu deixar livre para as pessoas dialogar, vira isso, exatamente isso. Não, inclusive no curso que eu estou ministrando mesmo, que eu comecei de pensamento decolonial e poéticas orais, nós colocamos como critério para as pessoas terem o nome ali definido. Porque muita gente não tem o nome definido no e-mail, né? Aí, de repente, pegou um link com outro, pede para entrar, a gente não sabe, são 50 e poucos alunos, né? Entra ali e cria uma situação que é desagradável, que ninguém está esperando, né? Sim. E aposto nessa ideia. É um esforço para construir um quadro generalizado de analfabetismo argumentativo, analfabetismo lógico, de nos fazer pessoas predispostas a conversar entre nós, trocar. Essas trocas fazem a gente entender um pouco melhor o que está nos passando, tá? E isso funciona. A gente realmente não está se entendendo, não está conversando, não está conseguindo. A gente reage com ódio contra aquilo que a gente não concorda, de maneira desproporcional. Quando vê a gente tá vociferando e agredindo as pessoas por uma pessoa porque ela disse que eu não gosto tanto de Sailor Moon, sabe? Tem outros animes que eu gosto mais. E quando vê, tu tá agredindo de todo o teu coração aquela pessoa que disse que não gosta tanto de Sailor Moon, sabe? São coisas muito... Ou essa pessoa, por ser preta, tu agride a pessoa por ser preta, assim, tu agride aquele que tu racializa, tu parte para agressão daquele que tu racializa. Então, e nós que vivemos racialização e pesquisamos racialização, sabe, isso contribui com o teu desgaste, como tu diz, esse desgaste intelectual da gente, esse desgaste em todos os sentidos da gente. Eu vejo, então, por exemplo, no Twitter e até no próprio Instagram. No Instagram, tirando o momento que a gente tá em live, né? Tu também não tem, e aí volta o que a gente já falou, tu não tem como olhar para a pessoa. Tu não vê a reação da pessoa. Então, e no próprio e-mail. E muitas vezes tu escreve alguma coisa e aquela pessoa não tá num dia bom, não sei o que, ela recebe de uma outra maneira, isso já aconteceu comigo, no Instagram. E ela começa a te agredir, entendeu? Isso aí é complicado também. As redes sociais têm esse lado negativo, digamos assim. E aí tem esse desafio de tu te servir de redes sociais para essa empreitada de construção, difusão e discussão coletiva de conhecimento. Porque, por exemplo, eu não tenho WhatsApp. E uma das razões que eu não tenho WhatsApp passa por isso. Eu fico pensando, poxa, é uma ferramenta cirurgicamente pensada para disseminar desinformação, disseminar ódio, disseminar desejo de resolver a diferença a partir de supressão da diferença. É muito inteligente. Mas vem cá, será que não teria uma possibilidade de sabotar a ferramenta fazendo usos positivos? Sabotar a rede social fazendo usos positivos? É quase um ato político da gente. Nós estamos fazendo uma coisa simples, que é ler literatura de gente preta e discutir conceitos de teoria literária do nosso trabalho para ver em que medida esses conceitos relacionam com atividade física real de leitura. É uma coisa simples, mas nesses tempos que a gente está, ela se torna política, porque nós temos uma realidade macro pensada para a gente perder paulatinamente a capacidade de comunicação. De verdade. O objetivo é isso, é nós perder a capacidade de comunicação.
Uhum. Tá? É. E daqui a pouco, iniciativas científicas relacionadas com a literatura e aquela possibilidade meio John Lennon, meio Imagine, assim, da literatura como algo que nos faz viver melhor e compreender melhor a vida que a gente vive, são coisas pequenas, simples, mas que acabam se tornando políticas. E se a gente é Sim. preto fazendo isso, mais ainda, né? Porque o meu próprio corpo negro, a própria a corpa negra da mulher negra, só a existência, só estar aqui é político, tá? Sim. Mais ainda praticando ciência, mais ainda discutindo, difundindo ciência, fazendo o trabalho aquele do Robin Hood ao contrário, né? A gente sendo Robin Hood ao contrário. E mais ainda utilizando redes sociais como instrumento para fazer isso. Sendo que o corpo negro e a corpa negra não era para estar ali, o conhecimento da universidade não era para estar ali fora, no caso, né, pegando a nossa distinção dentro e fora da nossa época, né, o conhecimento, o corpo negro não era para estar aqui, o conhecimento não era para estar ali fora do muro da universidade, né, a universidade é coisa para os escolhidos, coisa para quem tem mérito, né, e se tu tem mérito, tu entra, uma vez lá dentro, tu pega conhecimento, né, por isso que tem um dentro e um fora, né, a universidade não era murada, né. Amiga aqui na Bahia, que é uma grande intelectual negra, e ela diz, né, que a universidade ainda é elite, ainda é para uma elite. E mestrado e doutorado mais ainda, né? Então fica muito político, porque o corpo negro não era para estar ali, a difusão de conhecimento científico não era para estar ali, e a rede social não era para ser usada desse jeito. Então, acaba que, voluntariamente ou não, nosso trabalho é extremamente político. E se a gente procura ter o mínimo de consciência do quanto o trabalho é político, eu acho que a gente se torna bem importante. O nosso trabalho pode atingir poucas pessoas, talvez, mas se torna bem pouco importante. Eu sei que o cara aquele que famoso por disparar notícias em massa pelo WhatsApp, eu sei que ele atinge muita gente, e tu e eu atingimos pouca gente, tudo bem. Mas se nós atingimos pouca gente tentando construir e difundir conhecimento de forma mais saudável, eu acho que melhora, eu acho que já está valendo a pena. Assim, mas tu tem 700 seguidores nesse perfil, tu não tem como conseguir 1000, não sei o quê. Às vezes a tua live tem 5, 10, 15, 20 pessoas assistindo. Para mim o que importa não é a quantidade de pessoas. Eu acho que esse trabalho é um trabalho de resistência, da gente estar aqui, falando, discutindo, entendeu? Se tivesse só eu e tu aqui, isso aqui ia ficar gravado para os meus alunos depois, para os teus que quiserem entrar no YouTube, entende? E assistir. Mas o importante é com quem a gente está aqui dialogando, e não a quantidade. Inclusive, porque a nossa posição de poder, a partir do fazer acadêmico, nos dá, inclusive, essa possibilidade de não se preocupar com a monetização do trabalho. Por exemplo, eu não preciso me preocupar para fazer um podcast, para participar das lives dos colegas, contribuir com as lives dos colegas acadêmicos, colegas intelectuais. Eu não preciso pensar nisso, porque isso é atividade de extensão, isso são horas trabalhadas, somos funcionários públicos, somos pagos para fazer isso, e temos essa segurança institucional mínima para não precisar, daqui a pouco, uma coisa é tu construir um podcast enquanto atividade de extensão. São tipo de 3 a 5 horas, de 2 a 4 horas da minha semana, trabalhadas para construir semanalmente ou quinzenalmente um podcast. Outra coisa bem diferente é eu precisar monetizá-lo, precisar mobilizar, precisar difundir, precisar me preocupar que eu tenho que pagar o serviço de streaming prévio, precisar que eu tenho que pagar a conta premium do Spotify, do Deezer para hospedar o negócio. Porque também tem isso, né? E tu paga por seguidores. Então, inclusive, da minha parte, é reconhecer a posição de poder, a condição de privilégio, para pegar uma palavra que está circulando bastante, reconhecer essa posição de privilégio e usá-la para, como diria o Leone, né? Usar os meus poderes para tentar, parodiando o Leone, tentar usar meus poderes para o bem, sabe? Já que eu não preciso me preocupar em monetizar o podcast, e nem posso, porque eu sou funcionário público federal, regime DE, se eu monetizar o podcast, qualquer um de vocês pode fazer uma denúncia anônima à Polícia Federal, né? Pode ir ao portal da Transparência Pública e denunciar que estou monetizando o podcast com esse assunto.
Mas, tipo, usar essa condição de privilégio de que eu posso fazer uma iniciativa dessas, ingressar em redes acadêmicas e me lançar essa tarefa de conhecer, aprender, difundir, colaborar, sem, entre aspas, sem pensar, entre aspas, bem entre aspas, tá? Muito entre aspas, não vou pensar em muito entre aspas, sem pensar em dinheiro, tá? Então, a gente acaba se tornando forças aliadas, forças que podem contribuir muito com essas redes intelectuais negras em andamento, porque essa posição minimamente estável que o serviço público estadual federal te dá, pode ser uma plataforma bacana para muita coisa ser construída. Tanto a gente propor atividades de extensão acadêmica efetiva, com comunidade efetiva, quanto para essas redes intelectuais se servir da gente como cavalos de Troia para muita coisa também. Sim. A gente acaba se servindo e se constitui minimamente estruturas que essas redes intelectuais negras constituídas podem usar a gente como estruturas, como cavalos de Troia, como outras coisas. Essa situação que é bem precária, mas comparativamente à situação geral do país, essa estabilidade mínima, bem precária, ela acaba ganhando uma potencialidade incrível. A gente também acaba servindo. Para tu ter uma ideia, agora no Instituto Federal Baiano, nós recebemos na reitoria uma denúncia de que nós não estávamos trabalhando no período da pandemia. Aí eu digo, imagina se eu estivesse trabalhando, né? Nós estamos trabalhando mais do que no presencial, né? Até porque, assim, tu tem sorte que tu não tem WhatsApp, que tu não aderiu a isso. Mas para quem tem WhatsApp, tu recebe mensagem ao meio-dia, tu recebe mensagem às 8 da noite. O que tá no instituto mesmo, ou na universidade, tu tem aquele horário. Olha, o meu horário de trabalho é tal, né? Eu vou assinar o meu ponto. Das 7h30 às 11h30, da 1h30 às 5h30. Terminou. Quer dizer, o trabalho do professor nunca termina, mas eu te digo assim, ali, em questões burocráticas, eu fui para casa, vou preparar minha aula, vou montar minha prova. Mais. Mas agora, não tem isso, entendeu? Eu tô de férias, eu tava fazendo demandas Porque as minhas férias estão sendo isso, né? Dentro de casa. Férias trabalhando. Mas assim, ontem respondendo demandas do Instituto no período de férias. Sim, então, eu me peguei mais de uma vez nesse período de pandemia, no horário de almoço, almoçando com a comida no colo, cuidando de tarefas laborais. Quando no período presencial, no período de trabalho na universidade, por mais que tu trabalhe, por mais que tu seja trabalhólico, tu abre um momento que tu volta para casa e prepara tua comida, toma um banho e volta às 2 horas, ou tu abre um tempo para ir naquele restaurante bacana ali, pertinho da Federal, que tu come alguma coisa, toma um café, e depois toma uma água, e depois volta a trabalhar. No trabalho remoto, tu não te respeita, tu almoça com a comida no colo e tu avança muito mais do que às 6 da tarde. Tu não te respeita. Com certeza. No Instituto a gente tem umas cadeiras lá, tipo daquelas que deitam, que aí depois do almoço são só 4. Então o povo chega correndo na sala dos professores para deitar e às vezes eu chego a cochilar, entendeu? Parece aquelas cadeiras de cinema. Tu deita assim, tem a máquina de café, tu faz o teu café e fica ali relaxado. Mas em casa não tem isso. Não tem. Em casa a gente quer produzir mais-valia ainda, né? Eu vou deixar de fazer as tuas considerações finais e vou te agradecer. Pelo menos a gente conseguiu um bloco com a imagem aparecendo, agora tá vindo e voltando, mas não importa, o que importa é a nossa conversa, né, que foi muito boa, foi muito bonita, muito produtiva, como eu imaginei. E eu só tenho que, mais do que eu imaginei ainda, eu só tenho que te agradecer pela generosidade, né, de tirar esse teu tempo e estar aqui comigo em pleno sábado. Muito obrigada. E considerações aí, por favor. Eu agradeço muito o convite para a oportunidade de a gente estar junto e construir coletivamente e fazer isso que está me incomodando algumas semanas, ou me incomodando durante a pandemia, que é construir a partir de enxergar redes de conhecimento, redes intelectuais, a partir das redes sociais, tentar
como subproduto, né, tentar utilizar, eu sei que as redes sociais acho que foram concebidas realmente para isso, para matar nossa capacidade comunicativa, para sequestrar nossos dados, né, para fins econômicos, e para polarizar nossas relações, para intensificar nossos distúrbios psicológicos e vender mais remédio para a gente, medicalizar mais a gente. Elas foram feitas para isso, tá? Mas abre-se essa possibilidade desse trabalho político, e aí, quando eu olho para redes intelectuais negras constituídas a partir de Twitter e de podcast, eu sinto muito isso. Abre esse contraveneno, abre essa possibilidade não prevista no sistema, essa brecha no sistema, que é utilizar redes sociais como base para desenvolvimento, como tecnologia a serviço de redes intelectuais, que sem essas tecnologias estariam funcionando. Não é à toa que lá no Clube do Vinil, né, agora aquele merchan clássico, né, não é à toa que lá no Clube do Vinil, toda quinta-feira, 8 da noite, pela FM Universitária, 96,7, ou pelo meu site mesmo. Tá? Meu site é sonicorreia.com. Falar um pouquinho do Clube do Vinil antes da gente encerrar, se tu puder, né? Se tu não tiver com pressa. Tá. Quando a gente faz o programa Clube do Vinil, na FM Universitária 96,7, pode ser ouvido, para quem não está em Teresina, ser ouvido pelo meu site, é o sonicorreia.com. Eu tenho um streaming que toca em tempo real a programação da rádio, o tempo inteiro. Tá? E tem outros streamings ali no pé da página que às vezes eu hospedo um programa durante uma semana. As pessoas perderam, eu hospedo o programa ali por uma semana, tá? Porque quando a gente está no âmbito do Clube do Vinil, escutando discos de brasileiros e de vários países americanos dos anos 70 e início dos 80, a gente percebe que muitos compositores, muitas compositoras, muitas intérpretes estão em rede em plena Operação Condor, funcionando na América Latina. Essas pessoas estão em rede, e tu nota isso quando, por exemplo, tu vê em plena ditadura Chico Buarque trazendo uma faixa do Silvio Rodrigues. Mercedes Sosa cantando no disco dela em português uma faixa do Chico Buarque. A Soledad Bravo na Venezuela cantando Mercedes Sosa. Ou seja, esse pessoal está se conversando e está em rede. Tu vê o Fagner pensando sua música como uma música eminentemente latino-americana. O Belchior nem se fala. O Milton nem se fala. E aí, tu ouve, isso muda a lente, o jeito de ouvir Milton Nascimento. Tu fica obrigado a compreender o Milton como um artista eminentemente latino-americano, com uma ideia de América Latina nas canções dele. E aí tu te surpreende, é outro Milton, né? Outro artista, como se tu estivesse ouvindo outro artista. E daqui a pouco tu consegue ouvir o Milton Nascimento como um artista eminentemente negro, eminentemente politicamente racializado. E aí também tu muda, é outro Milton. Se naquele tempo, anos 70 e 80, a gente escutando os discos hoje se surpreende incrivelmente com como eles estavam conectados, como eles estavam em rede, como os discos discutiam, como os discos estavam em rede, mesmo num contexto de ditadura e mesmo num contexto evidentemente sem internet, não tinha internet, tá? Naquele momento não tinha internet, tá? E eles estavam profundamente em rede. Imagina agora. E aí tu vê essas redes intelectuais negras montando tudo bonitinho a partir de Twitter e a partir de podcast. Tá, são as únicas redes que eu ainda tenho saúde mental para frequentar. O podcast eu tô com uma relação de amor com ele, né? Eu tô começando nesse mundo, tá? E o podcast a Nancy, agora o outro merchandising, né? Vocês vão no Spotify e encontram com esse nome, podcast a Nancy. E bom, já que estamos discutindo literaturas negras, né? É claro, esse nome, esse nome foi escolhido por alguma razão, né? Qual é o repertório literário do podcast a Nancy? A gente discute duas frentes, discute literaturas negras, de Brasil e de América Latina, e discute literaturas canônicas, no jeito que elas representam a sujeitos negros, sujeitas negras, no jeito problemático que elas representam a gente. E aí estuda esses jeitos problemáticos, sempre que possível comparando obras literárias conhecidas com desconhecidas, comparando obra literária com filme, obra literária com documentário, obra literária com música,
as possibilidades são infinitas, tá? Uhum. Tá. Isso que nós fazemos no podcast, tá? Basicamente. E vocês vão ver muito isso agora no episódio 3, que nós vamos gravar nesse meio de semana. Eu vou gravar com esse... podcast, né? Porque só eu tô com E imagem, acabou sendo um podcast. E eu vou gravar com esse colega, esse doutorando muito bacana da UFMG, que foi violentado essa semana, foi violentado ontem porque fez uma postagem sobre um desenho do Pica-Pau. Aquele desenho clássico, tá? Vocês que têm idade, assim, aquele desenho clássico do Pica-Pau, que tem o jacaré, que é da turma do Pica-Pau, o desenho se passa supostamente no Haiti, e o jacaré, ele é um feiticeiro, né, que pratica voodoo, e o Pica-Pau emite aquela frase clássica, o voodoo é pra Jacu, é esse desenho. Aí ele pegou o desenho do voodoo é pra Jacu e mostrou, cara, uma coisa que está profundamente ligada à nossa infância, profundamente ligada a nossos imaginários. Agora é o seguinte, ó, eu como doutorando, pesquisador de Revolução Haitiana, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como esse desenho do Pica-Pau desenha imaginários prejudiciais, pejorativos sobre Haiti, sobre a Revolução Haitiana, sobre populações negras, sobre religiosidades negras. Ele foi brutalmente atacado por causa disso. E isso nos atraiu. E aí eu já ia fazer um podcast sobre isso, né? Algo me disse que, não vou gravar. Aí eu entrei no Twitter, vi essa violência, entrei em contato com ele, agora vamos gravar juntos, essa semana. Legal. Então tá, Vai ser bem legal. Acompanhe, podcast é Nancy. Tá. No Spotify, acompanhe. Pode deixar. Mais uma vez, muito obrigada, viu, por essa tarde, com esse debate tão bacana. E ficamos bem em paz e com saúde, né? Que é o que importa. Sim. Qualquer coisa que tu precisar, sabe onde me encontrar, tá? Muito obrigada, Alcione. Estamos aqui um pro outro, tá? Certo. Obrigada, abração. Eu vou desligar aqui contigo e vou encerrar com o pessoal. Obrigada. Tá bom, e minha bateria vai cair também, eu vou sair antes, tá? Beleza. Cuidem-se, beijo. Beijo. Muito obrigada para os que ficaram até aqui, né? A gente mais uma vez pede desculpas pelos problemas técnicos que ocorreram. E na terça-feira, então, eu volto com o professor Demétrio Alves Paz, falando sobre a literatura de Fátima Bettencourt, do Cabo Verde. Muito obrigada, boa noite a todos.